Vasco deu sorte, finalmente, ufa, ufa. O Vasco conseguiu dar uma sortezinha aí na competição e olha, saímos de um sufoco gigantesco na Sul-Americana. Vou contar essa história daqui a pouquinho para você. Deixa eu só pedir para que você não esqueça de deixar seu like e para que você se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e se puder, dá aquela moral para a gente se tornar membro do canal Gigante Vascaíno. Para isso é muito fácil. Tem um botão aqui embaixo escrito Seja Membro, você clica no botão, faz seu cadastro, a gestão é toda pelo YouTube e aí você tem uma série de benefícios, entre eles o de participar do grupo de WhatsApp do canal Gigante Vascaíno. Tem que participar dessa família que cresce todo dia. Olha, vamos direto para essa notícia aí. Ufa, ufa, graças a Deus, conseguimos, hein? Bom dia, Vascaíno, eu sou André Luiz, seja bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Está entrando lá o programa Café do Gigante. Olha, a comemoração hoje ela é justa, né? Porque eu, sinceramente, ainda não confio nesse time do Vasco. Você já confia nesse time do Vasco, do Diniz? Ganhamos do Melgar, jogamos um primeiro tempo razoável para bom. O segundo tempo foi horroroso. Se tivesse feito mais uns 2 golzinhos no Melgar, a situação hoje já seria ainda melhor. Mas o time é meio de vagabundo. Já fez os 3-0, tá bom, 3-0 tá bom. Mas os 3-0 do Vasco conseguiu zerar o saldo de gols do Vasco. E o Vasco com saldo de 0 saiu ontem, no finalzinho da rodada, da situação de o segundo pior classificado. Olha que situação. E aí a gente tem que comemorar porque agora nós somos o terceiro pior segundo colocado. Deixa eu explicar essa história. Na Sul-Americana, os segundos colocados não vão para as oitavas final. Só quem vai para as oitavas direto são os primeiros colocados. Todos os segundos colocados têm que disputar uma partida contra os eliminados da Libertadores. Lá são os terceiros colocados. Na Libertadores se classificam 2. Na Sul-Americana se classifica 1. Então todos os segundos colocados vão disputar um play-off contra os terceiros colocados da Libertadores que foram eliminados. Ora, o cruzamento é feito assim, ó. O melhor terceiro colocado pega o pior segundo colocado. O segundo melhor terceiro colocado pega o segundo pior segundo colocado da Sul-Americana. E aí o Vasco estava para pegar, na rodada de ontem, o Vasco era o segundo pior colocado. Então o Vasco estava na rodada de ontem para pegar o Universidade do Chile ou o Central Córdoba. Ele que ganhou do Flamengo aqui no Maracanã e tal, ou até o próprio Flamengo, se o Flamengo não vencesse a sua partida, né? Então o Vasco podia pegar até o Flamengo, o Central Córdoba, a Universidade do Chile. Era esses os times que o Vasco estava para ser adversário do Vasco no playoff, na Sul-Americana. E aí partidas mais difíceis, mais complicadas, né? Acontece que o Cerro Largo conseguiu perder a sua partida na Sul-Americana ontem, e aí ele se tornou o pior segundo colocado. Então o Cerro Largo foi o pior segundo colocado com 7 pontos e menos 3 de saldo de gols. Depois dele vem o Guarani, né, que eu acho que é do Uruguai, com 8 pontos e menos 3 de saldo. Então o segundo pior colocado agora passou a ser o Guarani. O terceiro pior segundo colocado é o Vasco, com 8 pontos e 0 de saldo. E o quarto pior segundo colocado da Sul-Americano passou a ser o Palestino. Não, desculpa, o América de Cali, com 8 pontos e 2 no saldo de gols. Então o Vasco ficou sendo o terceiro segundo pior colocado. Ora, isso tirou o Vasco de ser alvo dos principais eliminados da Libertadores, como o Central Córdoba, que vem fazendo uma boa campanha, e o Universidade do Chile. E colocou o Vasco como alvo desses 4 aqui que vai decidir hoje isso. Ó. O Vasco vai pegar ou Independente do Vale, ou Santo Antônio, o Lupo, um negócio assim, o Bucaramanga ou Fortaleza. Fortaleza é pouco provável. Provavelmente o Fortaleza deve passar e o Vasco deve pegar o Bucaramanga, esse aí, o amarelinho aí. Ou o Independente Del Valle. Hoje está mais para o Independente Del Valle. Né? Hoje o adversário mais próximo é o Independente Del Valle, que de todos os 4 aí, junto com o Fortaleza, seriam os adversários mais difíceis. Né? Eu acho que Fortaleza vai passar, vai conseguir a sua classificação como segundo colocado no grupo, e aí vai ficar o Bucaramanga, o Santo Antônio Lupo e o Independente Del Valle.
Claro que a gente tem que torcer para o Lupo-Lupo e Bucaramanga, né? Mas eu acho que vai ficar entre Independente Del Valle e o Santo Antônio e o Fortaleza. Mas, ok, entre o Independente e os outros que nós tínhamos, Central Córdoba, etc e tal, o Independente Del Valle não vem fazendo uma boa campanha, assim como o Vasco, né? Então é um jogo igual. A vantagem é que, como a disputa desse playoff é para continuar na Sul-Americana, e o Vasco é um time da Sul-Americana, o Vasco tem a vantagem de fazer a segunda partida em casa. Mesmo o time que vem como eliminado da Libertadores, o Vasco tem a prioridade de fazer a segunda partida em casa. O Vasco e todos os segundos colocados, né? Todos os segundos colocados da Sul-Americana fazem a segunda partida dentro de casa. Porque o Vasco já estava na competição da Sul-Americana e o Independente Vale vai buscar uma vaga na Sul-Americana com a eliminação da Libertadores. Bem, é o playoff e o Vasco vai ter que jogar essas partidas, ainda não tem datas, né? A Conmebol ainda vai confirmar as datas, mas de qualquer maneira o Vasco deu sorte, cara, porque o Vasco sai do enfrentamento de dois times que estavam pegando. Tanto o Central Córdoba está fazendo uma grande Libertadores, é que o grupo deles é difícil, bem complicado, como o Universidade do Chile, também um time bem complicado, bem difícil de encarar. O do Vale, ele tem uma história, né, mas ele hoje não está jogando bom futebol, igual o Vasco. São times bem parecidos, tanto o Independente Del Valle como o Vasco. São times muito próximos, né? E o Vasco tem uma vantagem. O Vasco pode melhorar e crescer, né, na competição com o Diniz. Até porque esses jogos só vão acontecer depois do Mundial de Clubes. O mata-mata só começa depois do Mundial de Clubes. E a gente vai ter tempo aí para poder se preparar, para o Diniz preparar a equipe. O Vasco volta a campo sábado para pegar o Bragantino em São Januário. Vai parar 11 dias aí para a data FIFA. Volta, faz um jogo contra o São Paulo no Morumbi, e aí para o Campeonato Mundial de Clubes, e o Vasco fica aí com essa intertemporada. Então é o tempo do Diniz acertar, já agora, depois do Bragantino, ele já vai ter 11 dias para poder treinar essa equipe. Vamos ver como o Diniz vai preparar o time, vamos ver se ele já consegue ter um time melhor contra o São Paulo, e aí sim, depois da parada do jogo do São Paulo, uma parada maior, longa, e aí nós vamos entrar para trabalhar e ver se a gente consegue reforço na janela e também um time mais qualificado, um time mais bem treinado com o Diniz no comando. Eu estou com essa expectativa e essa esperança, e eu acho que a tendência é dar uma melhorada e uma subida. Não acho que o Vasco vai ser campeão brasileiro, não acho que o Vasco vai ser campeão da Sul-Americana, não acho que vai ser campeão da Copa do Brasil, mas acho que a gente vai ter um ano mais honrado se o Diniz conseguir acertar esses pereba aí, se eles conseguirem fazer um jogo mais ajustado que o Diniz está pretendendo. Se comprar a ideia do Diniz, se quiser, porque eu não consigo entender. Os caras estão ganhando de 3-0, sabe que vinham de vexames como o Puerto Cabejos, vinham de vários vexames. Era hora de golear o Melgar para se colocar numa posição melhor. E se colocando numa posição melhor como segundo colocado, você pega adversários teoricamente mais fracos daqui que vão vir da Libertadores. Mas não, os caras resolveram parar de jogar no segundo tempo. É um cansado, tá sempre cansado. Eu acho que tá sempre cansadinho. Por que esses caras estão cansados? Não sei. Porque jogou sábado. Todo mundo joga domingo, quarta, sábado, terça. Todo mundo está fazendo isso, cara. E você vê os times com intensidade, jogando o tempo todo, com saúde lá em cima. Sei, alguma coisa acontece de estranho dentro do Vasco da Gama. Mas é isso. Eu queria pedir para vocês o seu like, né? Não esquecer de deixar o like. Pedir para que você se inscreva no canal. Estamos quase batendo a meta de 17 mil inscritos, né? Graças a vocês que vêm participando. Agradeço muito a todos os inscritos do canal. Agradeço também muito o like que vocês vêm dando, né? Isso vem mostrando, o vídeo vem sendo mostrado para mais vascaínos, isso ajuda demais, mais pessoas conhecem o trabalho e conhecem o canal. E falar que na hora do almoço nós vamos ter o vídeo aqui do almoço do gigante, lá para 1h da tarde vai estar entrando no ar. Tá falado? Fique com Deus, um grande abraço. Ufa, ufa, boa notícia, né? Tivemos uma sorte aí, pelo menos isso, não ficamos como o pior segundo lugar da Sul-Americana. Pelo menos isso. Vamos pegar um adversário mais próximo da nossa realidade, não esteja jogando futebol muito acima da gente, como o Central Córdoba está jogando. Então, vamos que vamos. Acho que dá para a gente continuar, dá para a gente passar pela Sul-Americana. Tá falado? Fique com Deus. Um grande abraço. Até o vídeo daqui a pouco. Tchau.